O nome dele seja louvado, que o nome dele seja adorado. Tome o seu assento, por favor. Que maravilha, irmãos. Estamos aqui mais uma quarta-feira exaltando, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos dar sequência hoje na palavra que nós começamos semana passada, amém? E foi bênção semana passada e hoje a gente vai então continuar. Estávamos falando sobre a terra infrutífera, não é isso? Como transformar a terra infrutífera em terra frutífera. Portanto, vamos ler Joel capítulo 2, versículo 18, amém? Abra sua Bíblia aí, por favor. Joel capítulo 2, versículo 18. Glória a Deus. Joel 2, nós vamos ler o 18 e depois nós vamos ler o 21, amém? Diz assim o 18, você encontrou? Amém? Todo mundo encontrou já, né? Todo mundo bom de Bíblia aí, glória a Deus. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo, amém? Agora o versículo 21, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas, amém? São esses dois versículos que nós usamos na semana passada para ministrar, amém? Eu acredito que hoje Deus vai falar com você, amém? Eu queria que você apontasse com carinho, com respeito para o seu irmão, amém? Aponte para ele o dedo assim, fala assim, hoje vai ser o melhor culto da sua vida. Irmão, mas tem que ser com animação, senão ele não vai acreditar, né? Levante, aponta para ele assim e fala, hoje vai ser o melhor culto da sua vida. Você crê, amém? Então fique de pé, vamos orar. Isso. Agora eu quero que você aponte a sua mão para o altar, amém? Não só para mim, mas para o altar, isso. Comece a orar, abençoe a minha vida, abençoe a vida do Cauã, abençoe a vida do Lucas. Isso, que o altar esteja conectado ao seu coração, porque daqui vai sair a palavra que vai mudar a sua vida, a palavra que vai transformar a sua vida, ela vai sair do altar, amém? Pai, nós não somos nada, nós não temos nada para oferecer, esse lugar é vazio sem a tua presença. Deus, eu não sou nada. Deus, nós não temos nada para oferecer para o teu povo, e o teu povo está sedento, Senhor, da tua palavra. O teu povo tem fome de ti, Senhor, e nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, venha nos inspirar, venha falar ao nosso coração, venha derramar as tuas palavras, as tuas bênçãos, as tuas revelações para nós. Que eu seja nesta noite, ó Pai, como uma sarça queimando, para que o Senhor fale de dentro de mim, mas que não sejam as minhas palavras, que não sejam os meus pensamentos, mas que aquilo que for falado no altar venha diretamente do céu. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos, amém, amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Irmãos, nós introduzimos que a terra precisa de luz. Na semana passada nós introduzimos que a terra precisa de luz, e é necessário a gente lembrar, alguns irmãos que estão aqui hoje não vieram semana passada, que estamos falando no contexto de terra como o lugar aonde o Senhor ministra, né? Nós somos ministros de Deus, e nós fazemos ligação. O homem tem o poder de ligar a terra ao céu e ligar o céu na terra, amém? Nós estivemos falando sobre isso. Portanto, se a terra está infrutífera, ou seja, se ela perdeu a essência, se ela perdeu o poder que ela tinha no início de gerar, então ela precisa ser restaurada. E para restaurar a terra, o Senhor usou
alguns remédios. O Senhor usou algumas coisas, e destas nós estamos falando aqui. A primeira é luz. A terra precisa de luz para ser frutífera. Amém? A terra precisa de luz. A segunda coisa que nós vamos falar hoje, e é claro que ela é bem simples, né? A segunda coisa que nós vamos falar é que a terra precisa de sal. Aí você fala assim, pastor, como assim a terra precisa de sal? A Bíblia diz que a terra precisa de sal. Nós, os homens, precisamos de sal. Irmãos, observa a importância do sal. Quando nós vamos conhecemos os oceanos, nós percebemos que uma porção das águas dos oceanos tem sal, né? Uma grande parte dos oceanos tem sal, é água misturada com sal, e ele não está ali por acaso. O sal, ele é responsável pela temperatura da terra. Deus usa o sal para cuidar da temperatura da terra, e Deus usa o sal também para cuidar do equilíbrio da terra. Então, em muitas coisas, nós precisamos de sal para nossa alimentação. Nosso corpo precisa de sal, né? Em pouca quantidade, mas precisa de sal. E existe uma coisa curiosa, que o sal ele já foi tão precioso, ele já foi tão considerado como preciosidade, que na época que o Egito era uma potência, na época que o Egito dominava o mundo com a economia, as pessoas recebiam as suas remunerações mensais com sal. A pessoa recebia, ao invés de receber dinheiro, como nós recebemos hoje, ao invés de receber um viramento, como nós recebemos hoje, né, ou um cheque, elas recebiam um saco com sal. Por isso, quando você vai receber, você diz, aonde está o meu salário? Porque a palavra salário vem de sal, amém? Então, você observa que o sal é algo muito precioso. Se você for olhar, né, se alguém for te pagar hoje com sal, você vai ficar bravo, não vai? Falar assim, que história é essa, irmão? Você vai trazer sal, né? Porque sal hoje é barato, né? Mas antigamente o sal era muito precioso. Então, queridos, olhando para a nossa situação espiritual, por que que o sal é tão precioso? O sal, ele serve como tempero, né? Uma comida sem sal, qualquer comida, né? Uma comida sem sal, vai fazer um arroz, tem que colocar um pouquinho de sal. Se vai fazer um feijão, tem que colocar um pouquinho de sal. Se você for assar uma carne, e você assar, pode ser a melhor carne, faz o teste. Pega um bife, né, de picanha ou de uma costela, e assa sem sal, e come para você ver. Não tem graça. E pelo contrário, você não sente nada, a carne não tem valor sem o sal. Portanto, a comida, ela é temperada pelo sal. Logo, nós somos, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Amém. Quando nós estamos com essa informação de que somos o sal da terra, significa que nós somos o tempero da terra. Quem está aqui ainda, amém? Nós somos o tempero da terra. Pastor, o que é ser o tempero da terra? É que as coisas da terra sem a igreja não tem graça. As coisas da terra sem a presença de Deus que está em nós não tem graça. Alguém que não conhece a Deus, ele come, mas não se sacia. Ele se veste, mas não se acha bonito. Ele viaja, mas ele não se alegra. Tudo que ele faz, por melhor que seja, não tem graça, porque a graça está na presença de Deus. A graça está em nós. Logo, irmãos, talvez você não crê no que eu estou dizendo, mas seria bom se você acreditasse. Não existe graça, né? Não existe graça no mundo, não existe graça em viver sem Deus, sem a presença de Deus. Logo, tem muitos lugares que só tem graça se você estiver lá. E é por isso que Deus colocou a igreja aqui nessa cidade. Amém?
Por isso que Deus colocou a igreja no mundo, porque sem a igreja o mundo não tem graça. Se você observa, em todas as cidades, eu sou uma pessoa muito observadora, em todas as cidades da França, todas elas que eu conheci, você chega, tem casas bonitas, você chega e tem comércios, tem shoppings, né? Você vê muitos cafés, muitos restaurantes, coisas lindas, mas no meio da cidade tem uma igreja, porque sem a igreja o mundo não tem graça. Isso é um sinal de que a nossa vida precisa ser esse tempero, amém? Se você tem 10 amigos, ou se você estuda num lugar onde tem 20 pessoas, e naquele lugar só tem você que é crente, a graça daquele lugar está em você. E pode observar, não, observe, faça um apontamento, uma pesquisa, né? Comece a participar de uma pesquisa divina. A cada grupo tem um que faz a diferença. Todo lugar que você for, pode procurar. Se você tiver num grupo de 20, tem um que é crente. Se você tiver num grupo de 100, tem pelo menos 3 crentes ali. Por quê? Porque Deus trabalha dessa forma, amém? Ele sempre coloca alguém para fazer a diferença em um lugar, amém? Só que acontece também em alguns lugares do mundo que tem mais crente do que não crente, amém? Mas o Senhor nos colocou na terra para sermos o tempero da terra. Agora, além disso, né, que a gente só está introduzindo aqui, você vai ver que a palavra ela vai intensificar bastante. Até o sal é conservante. Diga comigo, conservante. O que é ser conservante? Se você não tem geladeiras, coisa que todo mundo tem, né? Mas se você não tem, vamos dizer que você está num lugar onde não tem geladeira, e você ganha 20 quilos de carne, e você só consegue comer 1 quilo dessa carne hoje, e se você não quiser que essa carne venha a apodrecer, você precisa colocar sal nela, tem que cobrir ela de sal. Vocês estão aqui, amém? Tem que cobrir aquela carne de sal, para que ela não seja apodrecida. Logo, durante muito tempo, antes do uso da geladeira, antes da geladeira ser inventada, o sal era usado como principal conservante. Logo, irmãos, deixa eu aplicar logo aqui, que eu estou ansioso para aplicar. O sal que Deus nos deu, o sal que está em nós e que age através de nós, serve para não apodrecer a nossa carne. Por que eu sou o sal da terra? Por que eu tenho o sal da terra? Porque esse sal faz com que a minha carne não apodrece, amém? Eu não vivo, eu não sente, as pessoas quando me vê, não sente o podre da carne, amém? Não sente o mau cheiro da carne. Por que não sente o mau cheiro? Porque Deus, Ele me deu, eu sou o sal da terra, amém? Alguém que não conhece Deus, amém? Eu posso falar, gente? Pode falar? Posso falar, gente? Amém? Alguém que não conhece a Deus, ele cheira carne apodrecida, certo? O que é alguém que cheira carne apodrecida? Alguém que, quando está perto dele, a tendência é errar. Alguém que, quando está perto dele, a tendência é pecar. Alguém que, quando está perto dele, a tendência é fazer algo errado. Pessoas que cheiram a carne, pessoas que se afastam daquilo que é bom. E você pode observar, irmãos, para que se atrai coisas ruins, deixa eu melhorar a minha frase, para que as coisas ruins sejam atraídas, é necessário podridão. Enquanto a maçã está inteira, as bactérias não podem entrar, mas na medida que você corta ela, os dois lados feridos pela faca atraem as bactérias. Quantos estão entendendo?
Agora nós, quando estamos cobertos pelo sal, quando nós estamos envolvidos pelo sal, as bactérias elas tentam entrar e elas não conseguem entrar, porque nós estamos conservados. Deus está nos guardando, Deus está nos conservando. Por isso somos o sal da terra e estamos nos conservando. Pastor, para que nós estamos nos conservando? Nós estamos sendo conservados, por quê? Porque haverá um dia que nós seremos colhidos por Deus, e Ele quer que estejamos limpos e santos, amém? Portanto, irmão, não abra mão de ser o sal, amém? Não abra mão de ter o sal na sua vida. Por quê? Porque o sal é um conservante, amém? Dá um toque no seu irmão, diga assim: não deixe a sua carne apodrecer. Eu vou dizer para você assim, rapidinho, o que é deixar a carne apodrecer. Irmão, nós temos tendências. A maior luta do crente não é para ele se santificar, mas para ele segurar a carne. E portanto, nós temos essas tendências. E todo dia, você vai ter pelo menos uma batalha para se segurar. Uma delas é quando alguém te telefona. Outra é quando você talvez quer alcançar um resultado, ou quando você quer fazer alguma coisa e de repente não está conseguindo. Você é tentado a usar as ferramentas da carne. E usar as ferramentas da carne significa deixar-se apodrecer. E observe, irmãos, aonde tem um pedaço, vamos continuar falando da carne, aonde tem um pedaço da carne podre, aquele pedaço vai apodrecendo tudo que está ao seu redor, não é assim? Porque aquelas bactérias invisíveis, elas vão tomando conta de todo aquele território. Tudo que não está protegido pelo sal vai sendo ali contaminado. E como é que eu faço, pastor? Eu preciso, olha só, observe aqui, eu preciso me guardar, eu preciso me proteger, e eu preciso colocar mais sal todo dia. Tem gente que, existe até uma expressão, alguém que é muito conservador, é chamado de salgado demais. Essa é uma expressão bem conhecida no Brasil, né? Alguém que é salgado demais. Por que ele é salgado demais? Porque ele é muito conservador. Alguém muito guardado, alguém muito protegido, é alguém que tem muito sal. E por que coloca sal? Por quê? Porque pode acontecer de fugir uma parte, né? Ou de uma parte ficar desprotegida. Então o sal precisa estar ali para que as bactérias não entrem, amém? Aí você vigia todo dia, amém? Crente, a moça crente e o rapaz crente tem que todo dia sair de casa pensando: eu não vou usar as ferramentas da carne, eu vou usar as ferramentas do Espírito. Por quê, pastor? Porque se você usar as ferramentas da carne, você vai colher frutos da carne. E portanto, se a moça ou se o rapaz, quem está me ouvindo, diga amém. Se você não dá glória a Deus, eu não falo não, porque esse aqui é forte. Se a moça, se o rapaz seduzir um ao outro, se o homem e uma mulher seduzir com a carne, ele vai colher frutos da carne. Ou seja, não vai ser um bom resultado, porque tudo aquilo que vem do mal gera o mal. Mas se a moça ou se o rapaz usar os frutos do Espírito, então vai colher coisas do Espírito. Então não se engane, querido, não se engane. Use somente as ferramentas de Deus. Pastor, isso aqui é ferramenta de Deus? Então eu vou usar. Deixa eu ver quais são as ferramentas de Deus: a alegria, a paz, o amor, a bondade, a paciência, a fidelidade. Não, pastor, eu vou botar vou falar, hein, gente, que quarta-feira eu falo mesmo. Vou botar um shortinho, vou botar um topzinho, meter o batonzão
e vou seduzir aquele cara, obras da carne, não vai dar certo, porque aquilo que é carne atrai o que é carne. Carne podre só atrai bactéria, amém, irmãos? Carne podre só atrai bactéria. Quantas vezes a gente vê essas coisas se repetindo, né? A gente vê, a pessoa seduz e de repente ela se mostra, ela se aparece, isso não só para mulher, mas para homem também, né? De vez em quando você vê o cara também saindo, falando assim, não, hoje eu vou seduzir todas as moças, né? Não só com aquilo que se vê, mas também com aquilo que se fala, porque a sedução não está só, pode falar, gente, amém? Tem gente com vontade de ir embora já, os diáconos, fecha a porta, por favor. Tem gente que o jeito dele falar vai atraindo todo mundo, certo? Vai seduzindo todo mundo. Então, querido, use sal, amém? Coloque sal na sua vida, porque aquilo que você vai atrair com as obras da carne só vai trazer bactéria para a sua vida. E a bactéria não vem para melhorar, é ou não é? A bactéria, ela vem para comer você, destruir você e apodrecer você, amém? Mas Deus não, através dos frutos do Espírito, Ele vem para melhorar você. Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra? O sal, já junto com o conservante, o sal também serve como desinfetante, amém? Se você quiser separar um lugar, né? Não faça essa experiência, até porque vão dizer que você é de uma certa igreja, de uma certa seita, né? Se você quiser separar um lugar, faça um círculo com sal, e você vai ver que ali dentro nada se destrói, porque o sal, ele tem esse poder de desinfetar, ele tanto conserva como ele elimina as bactérias, certo? Existe um lugar onde eu estou com muita vontade de ir, lá no Israel, é o Mar Morto. O Mar Morto tem muito sal, por ele ter muito sal, não tem nenhuma bactéria lá, e também não tem nenhum tipo de vida no lugar onde tem sal, né? Não tem nenhum tipo de vida, porque o sal, demasiadamente, ele destrói tudo que está perto dele, amém? Então o sal, ele é desinfetante. Se quer fazer uma boa limpeza, sal, coloca sal e você vai ver que vai limpar, amém? O sal vai limpar. Então, irmãos, a nossa vida, a terra precisa de sal. Alguns agricultores, quando a terra deles está muito ruim, está muito cansada, eles têm uma tendência de usar também o sal, joga bastante sal, certo? E aquele sal restaura a terra, sabia disso? O sal restaura a terra, porque mata tudo que é ruim, certo? E conserva as coisas boas. Olha que coisa linda que Deus faz. O sal mata tudo que é ruim, irmãos, e conserva aquilo que é bom. Glória a Deus. Aí o nosso conhecimento aumenta quando a gente vem aqui na França, para a Europa. Por quê? Porque no Brasil eu não tinha visto ainda, mas aqui quando esfria muito, quem está ainda aqui, digam glória a Deus. Quando esfria muito, que está muito gelado, aí as pessoas vão lá, pegam o sal e jogam no gelo, porque o sal ajuda a aquecer, amém, irmãos? O sal, até isso o sal é poderoso, ele destrói a frieza espiritual da vida do crente, amém? Meu Deus do céu, se eu tivesse sal aqui eu jogava agora, irmão, glória a Deus, aleluia. Olha o sal espiritual agora aqui, ó, aleluia, glória a Deus, recebe sal. Por quê? Porque a frieza espiritual é destruída com o poder do sal. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluias, glória a Deus. Terminando de falar sobre o sal, agora nós vamos falar sobre a água. Você fala, pastor, que bênção que tá, continua falando sobre o sal, amém? Uma próxima oportunidade a gente vai falar sobre o sal. Irmãos, a água, a palavra de Deus, ela tem vários símbolos, né? Mas o principal, a gente já falou aqui, até já ministrei uma palavra inteira sobre água, mas o que eu quero reter aqui, falar pra gente, é a importância da água na terra, é porque a água, ela é símbolo de vida. Aonde tem água, né, na terra, aonde tem água na terra, é símbolo de que aquele lugar tem vida. Então, aonde tem água, por exemplo,
nos campos, nas montanhas, né? Você pode observar que montanhas muitas das vezes tem pouca terra ou quase nada de terra, mas tem água e nasce planta em cima da pedra, mas nasce por causa da água. Então o símbolo de vida, o principal símbolo de vida na terra é a água. As plantas crescem aonde tem água. As maiores cidades, pode observar, faça uma pesquisa. É outra coisa que eu observo quando eu chego numa cidade. As maiores cidades do mundo estão construídas do lado de um rio. As maiores cidades. As pessoas começavam a construir e elas, quando começam a construir uma cidade, elas escolhem um rio para construir aquela cidade. Então isso é muito interessante. Qualquer lugar que você for no mundo, observa, né? Nova York, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os lugares, certo? Onde tem um rio, ali tem uma grande cidade. E a nossa vida espiritual, ela também tem esse símbolo, né? Aonde tem água de Deus, aonde tem vida de Deus, ali as pessoas elas se reúnem também. Amém, irmãos? Então pode observar que a sua vida, ela jorra água. Ela jorra água. Você é uma fonte, a Bíblia diz que você é uma fonte de água viva. Vamos pegar os dois textos mais conhecidos do Novo Testamento. O primeiro, da mulher samaritana. Jesus se encontrou com aquela mulher à beira do poço de Jacó, né? Lá na cidade de Sicar. Então, ali Jesus falou assim: me dá água, né? Ela disse: como tu me pedes água? E ele disse assim: olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Então essa água que Jesus está oferecendo para ela é a salvação, é a vida com Deus, é o reino de Deus. Daí você observa que esse é o começo, né? Esse é o começo, é a água que você já recebeu. Agora lá em João, no mesmo João, no capítulo 7, versículo 37, Jesus diz assim para os seus discípulos, que dentro deles, né, haveria de fluir, se vocês creem em mim, de vocês fluirão rios de água viva. E esses rios de água viva é a vida espiritual que nós temos. Então observa que aonde tem vida, ali nasce as coisas, certo? A vida, as coisas, os vegetais, as plantas, tudo que é vida, tudo que precisa de água, começa ali. Então observa que você é uma fonte da qual tudo que está próximo a você recebe vida, e essa vida que vem de você. Então às vezes você não observa isso, mas os seus amigos começam a ser abençoados por causa de você, porque eles começam então a se alimentar da água que vem de você. Vou contar uma história bem simples aqui. Lá em casa a gente tem a terraça assim, do lado de trás da casa, e a gente colocou uma piscina de plástico, né? Aquela piscina inflável, e a gente colocou ali para as crianças brincarem. Como as crianças brincam, elas jogam água para fora da piscina também, não é isso? Criança pula e elas pulam e jogam água para fora da piscina, e a água escorria e ia, né, para a vegetação. Bateu esse sol esses dias e secou tudo, menos aquele lugar, porque aquele lugar estava sendo abençoado pela água que estava indo para lá. Lá em casa a gente todo dia tem que aguar as plantas, não é isso? Tem que aguar as plantas, e a gente está lá todo dia, aquela luta, aquela batalha. Sem a gente perceber, nasceu um lindo pé de abóbora, sabe aonde? Exatamente ali aonde a água estava correndo. E ele disfarçadamente foi crescendo, e a planta mais abençoada que tem lá em casa, a coisa mais linda que tem, é aquele pezinho de abóbora. Sabe por quê? Porque a água que fluía da piscina ia para aquele pezinho de abóbora, amém? E a gente está cuidando bem dele. Aí, irmãos, observa aqui uma coisa, que da sua vida, acontece a mesma coisa, certo? Você está no lugar, e essa água que sai de você está abençoando outras pessoas. No seu trabalho está abençoando outras pessoas.
no seu prédio onde você está, amém? Talvez você não crê no que eu vou te dizer, mas a sua cidade é abençoada por causa de você. Sua cidade. Irmãos, olha aqui para mim, vocês estão muito dispersos hoje, mas olha aqui para mim. Quando Jesus entrava numa cidade, leia os evangelhos e o livro de Atos de uma maneira diferente, observando como eles entravam na cidade. Observe, Jesus entrou em Nazaré. Toda vez tem essa expressão. Jesus entrou em Cafarnaum. Jesus entrou em Tiro, em Sidom, em Naim, né? Jesus entrou em Jerusalém. Por que essas expressões? Jesus entrou na cidade. Porque quando ele entrava na cidade, ele começava a regar aquela cidade. Aquela cidade agora tinha uma fonte de vida. E essa fonte de vida era Jesus. Então o que acontece? As pessoas saíam e iam beber da fonte, certo? As pessoas saíam dos lugares, das cidades, elas iam porque dentro de nós há uma sede por água de Deus, pela salvação de Deus, pela palavra de Deus. Então quando ele entrava na cidade, as pessoas diziam: tem água nessa cidade. Agora tem água nessa cidade. E a multidão se reunia para ir ver Jesus falar. Quantos estão entendendo a palavra? Aí ele diz assim: de vocês correrão rios de água viva. E esses rios de água viva, irmãos, é justamente isso, amém? As pessoas se aproximam de você porque a água de Deus está em você. A salvação de Deus, ela está em você. E portanto, toda vez que você for falar, toda vez que você for ministrar para alguém, que você for mandar uma mensagem para alguém, ou que você for cantar uma música, ou ministrar o que Deus colocou no seu coração, saiba disso, de você está fluindo água. Às vezes você fala assim: poxa, eu sou uma pessoa tão simples. Não, chega para alguém e elogia ela, certo? Chega para sua mãe, para sua irmã, né? Ou para o seu marido, ou para o seu irmão, mesmo que, né, seja profetizando mesmo. Você é bonito, né? Não é ainda não, mas está ficando bonito, entendeu? Está melhorando pra caramba. Esse elogio, certo? É fonte, certo? É fonte, você vai falando, né? Nossa, como você está melhorando, como você está crescendo, né? Como você está bem, né? Olha que bênção, né, que está na sua vida, né? E você vai falando. Por quê? Porque você está fazendo com que a vida da pessoa seja regada, amém? De vez em quando um versículo da palavra, de vez em quando um provérbio, né? De vez em quando uma palavra de bênção, e você está regando a vida daquela pessoa, você está jogando água na raiz daquela pessoa, e toda planta que a gente joga água na raiz dela, ela cresce. Aleluia! Você quer ver uma planta crescer? Palavra de Deus, amém, irmãos? Palavra de Deus. Agora não, os crentes, eles têm a água, os rios, e eles não usam. Diga comigo: 3 rios. Em você tem pelo menos 3 rios, pelo menos, pode ser que tenha mais, certo? O Éden tinha 4, né? Mas vamos usar os 3 aqui. Quem sabe você já acredita também que tenha 4. Mas vamos falar de 3 rios. Tem um rio da salvação que flui através de você. Irmão, é pouquinha coisa que você faz. É como se fosse borrifar água com aquele borrifador, né? Mas você lança uma palavra de salvação. Em todo lugar que você vai, lança uma palavra de salvação, né? Vai na casa de alguém, lança uma palavra de salvação. Está conversando com alguém, lança uma palavra de salvação. Está andando no metrô com alguém, lança uma palavra de salvação. Quer um conselho? Mesmo aqui, ó, às vezes a gente não pode falar aqui, mas aqui na nossa mente a gente tem o poder. Sentou do lado de alguém no metrô, está vendo que a pessoa está atormentada, lança uma palavra de salvação. O Espírito Santo vai entrar na sua vida. Se não dá para falar aqui na boca, fala aqui na mente. O Espírito Santo vai tirar essa provação. Aqui na mente, lança a palavra. Essa prova que está na sua vida vai acabar aqui na mente.
Se puder falar com a boca é melhor ainda. Mas na mente aqui, ó, na mente aqui você vai ser liberto. Por quê? Porque você é representante de Deus, amém, irmãos? E quando você dá uma palavra ali, amém? Entrou na casa de alguém, faça que nem Jesus. A salvação entrou nessa casa. Você tem esse rio que corre dentro de você. E se você é crente, você precisa ter esse rio, amém, irmãos? Olha o pastor Fábio quando vai trabalhar. Vou trabalhar, coloco a mão assim na porta, no lugar, de olho aberto. Não tem ninguém lá, né, gente? Claro. De olho aberto. Senhor, eu abençoo essa casa. Abençoa, Senhor, o meu trabalho. É uma oração pequena, simples. Mas é uma oração dizendo: Espírito Santo, você tem liberdade neste lugar. Eu represento esse lugar, eu abençoo esse lugar. Qualquer lugar onde você for, amém? Se você não pode fazer com a boca, faça com a mente. Deus, o Senhor está neste lugar, eu abençoo este lugar. Essa casa é do Senhor, esse lugar é do Senhor, porque você é representante. Quem é que tem o ministério da reconciliação? É a igreja do Senhor, amém? E a igreja do Senhor, ela é uma bênção, amém, irmãos? Porque assim como a sua vida jorra água de vida, a igreja também jorra água. Essa igreja está abençoando essa cidade. Tem abençoado essa cidade, amém, irmãos? É claro que o que eu vou dizer para você é algo, é somente uma constatação, certo? Não para dizer que a igreja é melhor ou que alguém é melhor do que o outro, mas, irmãos, durante a pandemia, nós vivemos esse grande desafio, um grande desafio. E aqui, muitas das vezes, a gente foi afrontado, dizer assim: não vai aguentar. Vocês estão aqui, digam amém. Não vai aguentar, pastor, não vai aguentar, porque é muito pesado fechar a igreja, não vai ter culto, né? E culto online, e live, né? E videoconferência, e as pessoas dizendo: a igreja não vai aguentar. Irmão, quebrou tanta coisa. Teve academia que quebrou, né? Teve comércio que quebrou, empresas que quebraram, mas a igreja do Senhor permaneceu firme. Por que a igreja do Senhor permaneceu firme? Porque ela não parou de jorrar. A igreja não pode parar de jorrar. E sabe qual é a importância nessa palavra? É que talvez você não sabia disso, mas se uma fonte parar de jorrar, ela fica doente. Uma fonte. Você sabe qual é a saúde da água? É o movimento. A água, para ser potável, ela tem que estar em movimento. Se a fonte não tiver, você já foi numa fonte de água? Diga para ela assim: para. Ela não para. Não tem como parar uma fonte. Eu não sei se você já foi. Já aconteceu, irmãos. Uma vez eu morava no Pará, e tem muito lá, né? Eu vi uma pessoa descobriu uma fonte. Ela descobriu uma fonte, ela começou a tirar terra e a água começou a jorrar. Quando a água começou a jorrar, ela tirava terra, mas a água não parava de jorrar. E eu dizia assim: mas nossa, que lindo, né? A gente vai vendo, ele cavou um buraco ali e fez tipo um lago, e a água jorrando. Quanto mais ele cavava, mais aquele lugar ia enchendo. E por maior que foi o buraco, a água que encheu ali não parou e transbordou. Ou seja, a fonte não para de jorrar. E a Bíblia diz que você é uma fonte. E se você para, fica doente. Porque fonte nasceu para ser fonte. Até onde a água vai, eu não sei, mas eu continuo sendo fonte. Qual é o lugar que a água vai passar? Eu não sei o caminho que a água vai passar, mas eu continuo sendo uma fonte. Se eu for trabalhar, eu sou fonte. Se eu for no transporte, eu sou fonte. Se eu for de carro, fonte. Se eu for de metrô, eu sou uma fonte. Aonde eu for, eu serei uma fonte de água viva. Ah, pastor, e se eu for para o Brasil? Se eu for viajar para o Brasil, pastor, você é uma fonte.
Pastor, e se eu for de férias? Fonte. Pastor, se eu for para a Inglaterra? Fonte. Aonde você está, você é uma fonte de salvação. Você é uma fonte de cura, amém? Fonte de cura. Vou pegar a frase do meu amigo Urias aqui. Quando nós somos curados, nós temos poder para curar. Quem está ferido, fere. E quem foi curado, cura. Se eu sou curado, então eu tenho o poder de cura. Isso não pode ficar em mim, porque é um rio, irmão. Aonde eu passo, eu vou curando as pessoas. Aonde eu passo, eu vou lançando cura. Eu vou curando as pessoas. É como se você tivesse o remédio que a pessoa precisa. Está em você. Alguém ligou para você, dá o remédio para ela. Alguém te encontrou, dá o remédio para ela. Alguém mora com você, dá o remédio para ela. Aleluia. A palavra de cura que está em nós. Não, irmão, crente não pode ser isso aqui, ó, que eu vou falar para você. A pessoa diz assim: rapaz, eu tô doente, hein? Peguei uma doença aí. Aí ó, o crente: rapaz, eu conheci alguém que pegou essa doença também, foi 3 dias. Você acha que não tem? É, irmão, essa doença aí já prepara, hein? Já prepara. Não, o crente tem a cura. Nós temos a cura, amém, irmãos? Nós fomos curados e nós temos a cura. O seu processo de cura, o caminho que você fez, tem muita gente passando, e você vai então ajudar aquelas pessoas a também receber a cura que está em você. Glória a Deus. Existe um outro rio que está em você, amém? Eu falo o terceiro e a gente para. Esse rio é o rio da libertação. Aonde você passa, você vai cortando, irmãos, os laços. Aonde você passa, você vai quebrando os grilhões. Aonde você passa, a água tem muita força. Sabia que a água tem muita força? Uma das coisas mais difíceis de conter é a água. Uma das maiores forças que existe no mundo é a água e o vento. Os maiores motores, né? As maiores obras que existem na terra, água. Porque é algo muito difícil de conter. Porque aonde ela passa, a fonte vai fazendo com que ela continue, que ela continue, que ela continue. E então aonde você passa, irmãos, você vai libertando pessoas, amém? E às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas você lança uma sementinha, você lança uma palavra, faz uma oração. A oração tem um poder tremendo, não é isso? Tem um poder tremendo. Você começa a dizer, começa a falar, começa a lançar aquela palavra. Quando você de repente vai ver, você já vê que a pessoa está ali falando de Deus, ouvindo de Deus, já está decidindo coisas acerca da vida dela, amém? Ou seja, querido, se você anda com alguém, essa pessoa pode estar pensando em divorciar, que daqui a pouco o casamento dela vai estar uma bênção. Quem crê nisso, amém? A pessoa que anda com você, ela talvez estava pensando em morrer, estava pensando em se suicidar, e isso já vai mudar na vida dela. Ela vai querer vida, amém? Ela já vai, depois que ela vai lembrar de você como uma fonte de vida, amém? Ela vai lembrar, toda vez que ela pensar negativo, ela vai dizer: não, tem meu amigo, e ele é uma fonte de vida, porque você lançou uma palavra, e essa palavra entrou no coração da pessoa, e agora ela está sendo liberta. Nós temos um rio de Deus de curar, nós temos um rio de Deus de libertar as pessoas. Vou ensinar um poder aqui para você, que você vai usar a partir de hoje, amém? Tem poder. Quantos creem que tem poder na sua voz, na sua boca? Tem poder. Conhece alguém que está depressivo? Conhece alguém que está com pânico? Alguém que está triste? Lance uma palavra sobre a vida dessa pessoa, porque a sua palavra vai impedir os demônios de agir. Isso é no mundo espiritual é assim, porque nós representamos o reino, e maior é aquele que está em nós. Irmãos, imagine agora uma pessoa, e sobre essa pessoa tem 10 demônios. Quando você diz assim: ela será liberta em nome de Jesus, esses demônios vão ser confundidos, eles não vão achar mais o endereço dela. Quantos acreditam nisso? Mas é necessário você acreditar, irmãos.
É necessário. Não é o vamos orar, é o orar. Não, vamos orar. Aí um irmão liga para o outro e fala, vamos orar. E ele gasta aquela energia para falar, vamos orar. E ele manda em todos os grupos, vamos orar, não orou. E aí dentro do grupo falou, é verdade, irmão, vamos orar. E aí todo mundo fala, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Tem 200 pessoas sabendo que é para orar, mas ninguém orou. Sabe o que eu faço hoje? Alguém me pede oração. Às vezes a gente é muito esquecido e eu sou uma pessoa assim, com uma memória bem complicada, infelizmente. A pessoa me faz um pedido de oração, pastor, ora por essa situação, na hora, irmão, que eu posso, a hora que, se eu estiver no carro, eu ligo ali o WhatsApp ali na hora, já faço oração, para não esquecer, e lanço aquela palavra, amém? Em nome de Jesus eu já lanço aquela palavra. Por que eu lanço aquela palavra? Porque eu sei que existe poder nas minhas palavras. A situação está complicada, e eu quero dar até um recado aqui para você. Tem alguma coisa difícil na sua vida? Procure o seu pastor. Fala o seu pastor, manda uma mensagem para mim. Eu gosto de WhatsApp, certo? Manda uma mensagem no WhatsApp para mim. Fala assim, pastor, ora por tal situação. Irmão, é na hora, eu oro por você e abençoo a sua vida. Eu oro ali na hora. Aí de repente você fala, já deu certo. Amém? Esse amém seu aí, hein? Vou trazer pessoas aqui para testemunhar, e você vai dizer um amém mais forte, viu? Você vai ver só. Testemunho de bênçãos que a gente já teve aí por comunicação assim e oração. Irmãos, jorra água de libertação através da sua vida, e você é esta fonte, amém? Eu quero usar 5 minutos aqui para falar o mais importante da terra, e eu só falo se você dá glória a Deus. A terra, para ser saudável, ela precisa ser arada. E o que é esse processo de arar a terra? Arar a terra significa que a terra que está embaixo, ela vai ficar em cima, e a terra que está em cima, ela vai ficar embaixo. Aí você fala, pastor, é muito grande o que o senhor fez aí. Exatamente isso. Os agricultores profissionais, eles remexem a terra em um nível de 1,50 m. 1,50 m. A terra que está profunda a 1,50 m, ela vai subir, ela vai vir para a superfície, ela vai ser revirada. Aí você fala, por que a terra precisa ser revirada? Ela precisa ser revirada para ela ser curada. Ela precisa ser revirada para ela voltar a ser frutífera. Tudo que fica parado, para de dar bons frutos. A terra assolada, ela dá mato, mas se você plantar alguma coisa, ela não nasce, e se nascer, não dá fruto. Agora, se você quiser fazer uma boa plantação, tem que revirar a terra. Olha o crente, estou terminando, hein, gente, olha o crente, aceita Jesus, ele é batizado, vem para a igreja, e todo bonitinho, agora coloca uma roupinha bonitinha, e ele fica lá, sentadinho no banco. Aí o que Deus faz? Vai arar a terra. Quem aqui já ouviu na palavra reboliço? Ele vai lá e faz um reboliço na vida da pessoa. Aquilo que está lá embaixo agora vem para cima, amém? Ele vai tirar de dentro da gente aquilo que está lá guardado. Aí você fala, a partir de agora eu sou crente. O que é ser crente? É ficar quietinho na igreja? É ficar paradinho na igreja? Não, ser crente não é isso. Ser crente é ser transformado. Se você quer um desafio na sua vida, decida ser crente. Ser crente é desafiador. Crente, quando decide ficar nas mãos de Deus, ele vive um processo, irmãos, um processo de mudança extraordinária. Por quê? Se a terra mudar de dono, olha só, a terra, agora a pessoa tinha 10 alqueires de terra, vendeu para o outro. Eu vou te vender essa terra porque eu não estou plantando nada, porque ela não está boa. Trocou de nome, a terra vai ficar melhor agora? Não, ela precisa viver o processo de transformação. Ela precisa de luz, ela precisa de sal, ela precisa de água, e ela precisa ser revirada. Aí o novo dono
Quem é o seu novo dono? Jesus. Diga Jesus. O que o novo dono faz? Compra 2 bois fortes. Ei, irmão, tem gente aí que os bois estão andando, hein? Compra 2 bois fortes. Ele compra aquele instrumento de arar, que são 2 ferros assim, gente, na terra, né? 2 ferros. Glória a Deus, dói pra caramba, né? E Deus vai arar, revirar aquela terra. E passa uma vez, não tá bom. Passa outra vez. E ainda não está bom. Passa a 3ª vez. E ele olha e fala assim: agora está bom. Agora, irmão, plantou, vai nascer. Plantou, vai dar fruto. E não vai dar só um fruto, vai dar 100 por 1, amém? Agora a terra é transformada. Quem olha assim fala assim: rapaz, o irmão comprou a terra, Cauã comprou a terra, e a terra agora está uma bênção. Olha lá para você ver. Rapaz, a gente passava aqui, não tinha fruta nenhuma, e agora tem milho, tem arroz, tem trigo, né? Tem banana, tem goiaba, tem tudo quanto é fruta tem nessa terra. Por que tem nessa terra? Porque a terra foi revirada. Diga comigo assim: a terra foi revirada. Ela foi transformada. Agora ela deu fruto. Agora ela teve colheita. E no outro ano, de novo. Irmão, o crente não pode ficar parado, querido. No outro ano, 2021, virou a terra. 2022, virou a terra. No ano que vem, virou a terra de novo. Aleluia. Não vai ficar do mesmo jeito, meu filho. Se ficar do mesmo jeito, sai do mundo e vira religioso. Se a terra não for mexida, sai do mundo e vem para a igreja. E ao invés dele trabalhar, posso falar, gente? Ele dá trabalho. E o crente é para dar fruto, não é para dar trabalho. Escreve isso aí no Instagram lá, em nome de Jesus. Coloca lá, pastor Fábio disse. O crente não é para dar trabalho, o crente é para dar fruto. Fica de pé, por favor, fica de pé. Intimidade com Deus é isso, irmão. É a gente aceitar o processo. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Pessoas que aceitam o processo de Deus e falam assim: pastor, eu quero ter intimidade com Deus. Quero ter intimidade com Deus. Eu quero viver uma intimidade com Deus. É só aceitar o processo, irmão. O Espírito Santo, o nome dele já diz tudo. Ele é santo. Ele habita no lugar onde tem santidade. A gente pode, às vezes, levantar as nossas mãos assim, ó, dizer: Deus me enche. Mas a gente não abre mão de nada. A gente fala assim: Deus me queima com teu fogo. Mas a gente está vivendo as obras da carne, continua usando as ferramentas do mundo. A gente diz assim: Senhor, eu quero a tua glória. Essa frase já implica: mude, seja transformado, seja reformado, seja restaurado, seja revirado. E assim, irmãos, a terra, aleluias, essa terra guardada pelo Senhor, essa terra trabalhada pelo Senhor, ela vai ser visitada pelo Senhor. Aceite o processo de Deus e você vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai ser cheio da glória de Deus. Porque a glória de Deus sempre passa. Olha aqui para mim que isso aqui é importante. A glória de Deus sempre passa na igreja. Ela sempre vem. Ele sempre vem, porque Ele ama a igreja. Ele sempre vem. Ele sempre vem, Ele sempre visita. Mas aonde é que Ele mora? Ele sempre vem. Ele sempre toca na gente. Mas aonde é que Ele mora? Será que quando Ele vem, a gente leva Ele para casa? Será que Ele vem, quando Ele vem, a gente coloca Ele no nosso corpo? Será que quando Ele vem,
A gente adota Ele como estilo de vida. Será que quando Ele vem, nós nos tornamos semelhantes a Ele? Nós somos possuídos por Ele? Porque passar, Ele vai continuar passando. Daqui 10 anos, se Jesus não voltar, você vai continuar sentindo a presença de Deus. Daqui 20 anos, se Jesus não voltar, você vai continuar sentindo o vento da glória de Deus passando. Mas o homem de Deus, o homem que o Senhor está procurando, não é aquele que sente, mas é aquele que é possuído por Ele. Não é aquele que só sente o vento passar, mas é aquele que adota ser cheio do vento de Deus. Aquele que bebe da água não, mas é aquele que jorra a água de Deus. Oh! O homem que adota o processo, se ele for para uma cidade, ele é a fonte da cidade. Se ele cuida de uma igreja, ele é a fonte daquela igreja. Se ele mora numa casa, ele é a fonte daquela casa. Está faltando isso nos nossos dias. Levante a sua mão se você quer. Ele quer possuir você, irmão. Ele está procurando uma terra hoje. Oh, Ele está procurando uma terra. Ele está procurando uma morada. Ele está procurando um lugar de habitação. Eu quero saber se Ele pode morar em você. Eu quero saber se Ele pode encontrar você. Se Ele pode pegar na sua mão, guiar você para esse processo de santificação, guiar você para esse processo de transformação. Eu quero saber se você está disposto a largar o mundo, abandonar o pecado e viver uma vida de santidade com o Espírito Santo. De viver só pra mim mesmo, lamento de não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Diga eu lamento. Só pra mim mesmo, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Levante a sua mão assim, ó, diga assim, ó: só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, e nada além de ti.
quero convidar você que quer hoje fazer essa aliança com Deus. Sai do seu lugar, venha à frente. Saia correndo, venha fazer essa aliança com o Senhor. Ah, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sai do seu lugar, venha. Quero ter uma experiência com este Deus que o Senhor está pregando. Sai do seu lugar. Venha jovem, venha mulher, venha homem, sai do seu lugar. Sim, você quer ser uma terra seca? Não, eu quero ser uma terra cheia, Senhor. Quero ser uma terra transformada, Senhor. Sai do seu lugar, venha fazer essa aliança com Deus. Sai do seu lugar, sim, Senhor. Oh, aleluia. Só quero a ti e nada mais.
pode dar um aplauso bem bonito para o Senhor.